Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais um dia para estudarmos sobre a fascinante história do Rio Grande do Norte. Eu me chamo Matheus Felipe, convido vocês para embarcarem comigo nessa nova aula de hoje. Vamos falar mais um pouco, terminar aí sobre o assunto do início ali da colonização portuguesa aqui no Brasil e também no Rio Grande do Norte. E vamos falar também sobre as duas primeiras tentativas de colonização do Rio Grande do Norte. É exatamente isso que você ouviu, as duas primeiras, porque foram 3 tentativas até conseguir na terceira. Então vamos ver isso hoje, já dei um spoiler aí, tá? Vamos embarcar então nessa aventura. Vamos lá, pessoal, vamos começar falando sobre possíveis navegadores que tiveram aqui no território norte-riograndense antes de Cabral. Historiadores sugerem que navegadores franceses, espanhóis, italianos, alemães e até portugueses podem ter estado no Brasil antes de Pedro Álvares Cabral, em 1500. A tese mais aceita é que os espanhóis foram os primeiros a visitar o Rio Grande do Norte. Então vamos falar sobre essa exploração espanhola. Navegadores como Alonso de Ojeda, Diogo de Lepe e Vicente Yanes Pinzón exploraram o litoral brasileiro próximo ao Rio Grande do Norte antes de 1500. Então esses 3 navegadores aí, segundo algumas teorias, estiveram aqui em território norte-riograndense. Hoje já se sabe, se tem uma certeza, de que desses 3, Alonso de Ojeda ele não esteve aqui em território brasileiro. Segundo historiadores, desses 3 aí já se tem essa certeza que Alonso de Ojeda não esteve aqui. Então, vamos falar especificamente sobre a expedição de Vicente Pinzón. Essa expedição partiu de Palos em novembro de 1499 e passou por Cabo Verde e chegou a um cabo ao sul do Equador, em janeiro ou fevereiro de 1500. Não se tem a certeza se foi em janeiro ou fevereiro, né? E esse cabo ele foi batizado como Santa Maria de la Consolación, hoje Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco. Mas há controvérsia sobre o local da chegada dessa exploração aí, dessa expedição, né, de Vicente Pinzón. Tem gente que fala que foi lá no Cabo de Santo Agostinho, tem gente que fala que foi no Ceará, enfim, não se tem essa localização exata, né? Então, Pinzón, o que se sabe, né, que ele foi o primeiro europeu a entrar em contato com os índios potiguares, que reagiram de forma agressiva. E a gente vai ver que essa foi uma característica dos índios potiguares, né? Eles eram bastante agressivos. Se foi um dos motivos, não. Esse foi o motivo pelo qual o Rio Grande do Norte teve uma dificuldade para ser colonizado por Portugal. E então houve relatos de Pinzón de como foi esse acontecido. Ele descreve um confronto violento com os índios às margens do rio Curu, onde seus homens foram atacados com setas, que são flechas, né, e dardos, resultando em mortes e feridos. O relato reflete a resistência indígena que os portugueses encontrariam posteriormente. Só que dizem que esses relatos dele, ele escondeu alguns fatos. Então, há indícios de que o Pinzón ele tentou capturar alguns índios e eles reagiram. Ele não contou, digamos assim, toda a história. Então vamos, em relação a esse assunto, as evidências sugerem que os espanhóis podem ter sido os primeiros a explorar parte do litoral brasileiro, mas a posse efetiva coube aos portugueses, conforme estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas. Então, por mais que os espanhóis estiveram aqui antes dos portugueses, eles não tomaram posse porque, segundo o Tratado de Tordesilhas, essa terra pertencia a Portugal, então eles não poderiam tomar posse. Agora vamos falar sobre um tema polêmico, que é sobre o local de descobrimento do Brasil, certo? A tese tradicional afirma que o Brasil foi descoberto em Porto Seguro, na Bahia. Porém, o historiador Leme Pinto argumenta que o descobrimento ocorreu no Rio Grande do Norte, gerando controvérsias. Mas, como eu acabei de falar, a tese tradicional é que o Brasil foi descoberto na Bahia, certo? Então, a expedição de Cabral e a comunicação com Portugal. Nós vamos ver que após o descobrimento, Cabral enviou uma caravela a Portugal com a carta de Pero Vaz de Caminha e outras 20 cartas relatando a descoberta. Gaspar de Lemos seguiu a costa brasileira até o Cabo de São Roque, no Rio Grande do Norte,
antes de retornar a Lisboa em junho de 1500. Então quem ficou responsável de levar essas cartas para Portugal foi Gaspar de Lemos. Grave esse nome, tá? Porém, o Brasil, ele continuou assim tendo pouca importância, né? Como nós vimos aí na aula anterior, o Brasil tornou-se uma escala crucial para as expedições portuguesas rumo à Índia, devido à sua posição geográfica favorável. Então nós já vimos que o comércio com as Índias, a rota nova, né, que foi traçada através do Cabo da Boa Esperança por Vasco da Gama, era um comércio muito lucrativo para Portugal, de forma que o Brasil foi descoberto. Houve uma empolgação por parte do rei, mas uma empolgação não no sentido de colonizar, de povoar, mas sim de tornar o Brasil uma escala para as Índias. E foi o que aconteceu, né? As expedições portuguesas posteriores. Nós vamos ver que João da Nova, em 1501, foi o quarto navegador europeu a chegar ao Nordeste brasileiro em menos de 15 meses, lá em Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco. Quando Gaspar de Lemos chegou lá em Portugal e o rei tomou conhecimento do descobrimento do Brasil, logo em seguida ele já mandou uma outra expedição para as Índias, que foi essa expedição de João da Nova. Só que ele passou aqui no Brasil só para fazer escala mesmo, para ir para as Índias. Eles recarregavam ali o que podia recarregar, faziam uma parada, tal, enfim, e seguiam para as Índias. Logo após, nós vamos ver que Gaspar de Lemos, ele foi mandado para o Brasil para ele tomar posse da terra, que era de Portugal, né? Então nós vamos ver que em 1501, Gaspar de Lemos e Américo Vespúcio tomaram a posse do Brasil no Rio Grande do Norte, erguendo um marco de touros, um marco de pedra com a cruz da Ordem de Cristo e as armas do rei de Portugal. Então esse era o marco de touros, o marco de touros que foi o marco que o Portugal tomou posse do Brasil e foi aqui no Rio Grande do Norte, na Praia do Marco, lá em Touros. Antes, Portugal utilizava de cruzes, né, feita de madeira mesmo, para tomar posse dos seus territórios, né, mas esse padrão foi mudando até chegar no padrão do Marco de Touros aí, certo? Então, o marco simbolizava a posse portuguesa do território. Então, nós vamos ver as cartas de Américo Vespúcio, né? Vespúcio descreveu sua viagem em cartas, mencionando a chegada ao Rio Grande do Norte. Aí não se sabe se foi no dia 7 ou 17 de agosto de 1501, não se sabe assim, entre aspas, né? Não se tem a certeza. Porém, a data mais provável é a de 7 de agosto de 1501, inclusive é a data que é comemorada o aniversário do Rio Grande do Norte. É feriado estadual, inclusive. Agora nós vamos ver que no mesmo ano, em 1501, no mesmo mês, em agosto, e na mesma praia, que foi na Praia do Marco, né, lá em Touros, dos Marcos, né, Praia dos Marcos, aconteceu uma história não tão legal, né? Nós vamos ver que foi a expedição de Gonçalo Coelho e o contato com os indígenas. O Gonçalo Coelho, ele narra essa história que aconteceu, certo? Em 19 de agosto de 1501. Ele navegou pelo litoral norte rio-grandense com Américo Vespúcio. O desembarque ocorreu na Praia dos Marcos, né, onde os portugueses tiveram um encontro hostil com os indígenas. Entre várias coisas que aconteceu, um grumete foi morto e devorado pelos nativos, causando impacto na Europa. Ele narra essa história dizendo que ele deu autorização para 2 marinheiros irem ter com os índios para negociar, dialogar, ver se conseguia algum tipo de amizade, algum tipo de contato amigável com os indígenas. E ele deu 5 dias para esses marinheiros irem se encontrar com os índios, procurarem a aldeia, enfim, e tentarem essa paz, né, digamos assim. E ao final dos 5 dias, se eles não tivessem voltado, eles iriam embora, e enfim. Ao final, no 5º dia, eles viram algumas índias, apareceram na beira da praia, e ele mandou alguns homens irem lá, né, chegarem próximos, em 2 barquinhos. Um marinheiro, ele fala aqui, né, o grumete. Esse grumete era esse marinheiro aí que está aí na imagem, que era o cara que fazia a limpeza ali do navio. Na hierarquia, ele é abaixo do marinheiro, né?
Ele foi lá na praia, as índias cercaram ele, começaram a apalpar ele, até que uma índia saiu do meio do mato com um tacape e desferiu um golpe na cabeça dele. As outras índias puxaram ele para dentro do mato, né? Ele meio desacordado. Do nada surgiram vários índios homens. Saíram, que estavam escondidos, saíram e começaram a atacar flecha. E os marinheiros que estavam ali desferiram alguns disparos para espantar os índios, para eles conseguirem fugir e retornar, né? Ele narra que esse grumete, esse marinheiro que foi arrastado, eles viram as índias destroçando esse homem, enfim, devorando ele, né, cometendo aí o canibalismo. E isso gerou um impacto muito forte quando essa notícia chegou lá em Portugal, né? O que contribuiu, né, que nós vamos ver agora, para o abandono do Brasil por Portugal. Então, nós vamos ver que esse abandono permitiu que franceses e outros povos estrangeiros explorassem o litoral, né? Principalmente para o comércio do pau-brasil, né? E nós vamos ver que aqui no Rio Grande do Norte, né, os franceses, principalmente, né, como ele fala aqui, estabeleceram bases no litoral brasileiro a partir de 1504, recusando-se a aceitar o Tratado de Tordesilhas, que afinal de contas o tratado era entre Portugal e Espanha. Então, a França ficou de fora, então ela não era, digamos assim, obrigada a aceitar os limites desse tratado, né? Então nós vamos ver que vamos tratar agora sobre as ameaças espanholas e francesas. Os espanhóis estabeleceram-se no litoral sul de São Paulo, entre 1520 e 1530, e em Santa Catarina, entre 1540 e 60, representando uma ameaça aos interesses portugueses. E os franceses intensificaram suas incursões, né, contrabandeando o pau-brasil e ameaçando a soberania portuguesa. Então, essas duas ameaças aí foram quem contribuíram para que Portugal pudesse finalmente colonizar o Brasil. Afinal de contas, eles ficaram com medo, né, de repente perder o território, né? Mas o que foi decisivo, né, para finalmente Portugal decidir colonizar o Brasil? Nós vamos ver que a captura da nau francesa Peregrina, carregada de pau-brasil e outros recursos, entre esses outros recursos tinha papagaio, tinha metais, tinha pau-brasil, e também tinha a presença de militares, canhões, nessa nau francesa. E isso foi o estopim para a decisão de Portugal de colonizar o Brasil, né? Dom João III e seus conselheiros concluíram que apenas a colonização poderia proteger o território das incursões estrangeiras. Então vamos ver Martim Afonso de Souza e a fundação de São Vicente. Martim Afonso de Souza foi encarregado de iniciar a colonização, capturando naus francesas e fundando a vila de São Vicente no litoral sul. Ele também estabeleceu engenhos de cana-de-açúcar, indicando o início da exploração econômica do Brasil. Aí é que se deu o início da exploração econômica do Brasil. Agora nós vamos tratar sobre a criação das capitanias hereditárias. Vamos ver que em 1534, Dom João III dividiu o Brasil em 15 capitanias hereditárias, que foram entregues a 12 donatários da pequena nobreza e burocratas da corte. As capitanias se estendiam do litoral até o meridiano de Tordesilhas, com lotes que chegavam aproximadamente a 350 quilômetros de largura, né? Nós vamos ver aí pela imagem, vocês já conseguem observar que a capitania do Rio Grande era uma das mais largas, né? E maiores também, se não for a maior. Pela imagem a gente percebe isso. Então, quais eram os objetivos do sistema de capitanias? Vamos ver um pouquinho, se aprofundar aí sobre essa questão das capitanias. O sistema de capitanias hereditárias visava atrair investimentos privados para a colonização, sem que a coroa portuguesa renunciasse ao controle do território. Os donatários tinham a responsabilidade de explorar e desenvolver economicamente suas terras. Então não é que Portugal estava abrindo mão das terras e doando, simplesmente, não. Ela até foi muito esperta, ela fez com que o investimento inicial não saísse um centavo do bolso dela, né? Seria capital totalmente privado, e depois que desse certo, ela iria reverter de alguma forma esse território para ela. Nós vamos ver que esse sistema teve desafios e problemas. Entre eles, a delimitação das capitanias era imprecisa, com limites geográficos e imaginários que geravam conflito entre os donatários. A falta de conhecimento do território e a vastidão das capitanias dificultavam
a administração e o controle efetivo destas capitanias, né? A regulamentação das capitanias hereditárias. Nós vamos ver que 2 documentos regulamentavam as capitanias, que era a carta de doação, que dava a posse da terra, né? E o foral, onde estavam os direitos e deveres dos donatários. Os donatários tinham o direito de administrar, explorar e transmitir a capitania aos herdeiros, além de fundar vilas, defender colonos, garantir o monopólio do pau-brasil e desenvolver agricultura e pecuária. Então eles tinham vários direitos aí, né? Em contrapartida, poderiam doar sesmarias, lotes de terra, né? Que essas sesmarias, cobrar impostos, exercer justiça e escravizar índios. Nós vamos ver a questão do fracasso dos donatários, porque a maioria dos donatários fracassou, perdendo fortunas ou a vida devido a dificuldades de colonização, né? Apenas 2 capitanias tiveram sucesso, que foi justamente São Vicente, né, de Martim Afonso de Souza, e Pernambuco, cujo donatário era Duarte Coelho. As atividades econômicas iniciais dessas capitanias. O comércio de pau-brasil foi a primeira atividade lucrativa, com os índios sendo utilizados para a extração em troca de bugigangas. E, posteriormente, a agroindústria do açúcar tornou-se a base econômica, com tecnologia trazida das ilhas atlânticas portuguesas, a Ilha da Madeira, São Tomé e Príncipe. Nós vamos ver que, muito por o fato do clima e da terra que foram encontradas aqui, proporcionou um favorecimento dessa agroindústria do açúcar. E naquela época, o açúcar ele era tratado como uma especiaria, porque de tão raro que ele era, a produção dele não era tão em larga escala, né? Então ele era tratado como uma especiaria, tinha um valor agregado enorme. As dificuldades das capitanias. Nós vamos ver que tinha ataques indígenas, adversidades geográficas, falta de comunicação entre capitanias e desinteresse dos donatários contribuíram para o fracasso do sistema, né? A coroa portuguesa ofereceu pouco apoio, limitando-se a conceder terras e poderes aos donatários. Então foi o famoso se vira, né? Vai, eu estou te dando a terra, você tem que ir lá e desenvolver, produzir, né? E ela só iria obter os lucros sem ter praticamente nenhum trabalho, né? A capitania do Rio Grande do Norte. Agora sim, vamos entrar na nossa maravilhosa capitania do Rio Grande. A capitania do Rio Grande, atual Rio Grande do Norte, foi doada a João de Barro e Aires da Cunha. A capitania media 100 léguas de costa, da Baía da Traição ao Rio Jaguaribe, incluindo parte da Paraíba e Ceará, né? Houve divergência sobre os limites exatos da capitania, com historiadores citando os diferentes rios e regiões como fronteiras. Descoberta da carta de doação. A carta de doação da capitania do Rio Grande foi encontrada por Tarcísio Medeiros na década de 1980, confirmando que a capitania tinha 100 léguas, divididas igualmente entre João de Barros, que ia da Baía da Traição ao Rio Açu, e Ares da Cunha, que ia do Delta do Açu a Angra dos Reis. Descrição da capitania do Rio Grande. Nós vamos ver que a capitania do Rio Grande era uma das maiores do Brasil, como já falei aí com vocês anteriormente, né? Ao lado de Pernambuco, abrangendo a área dos atuais estados do Ceará, Piauí e Maranhão. O nome Rio Grande é devido ao rio Potengi, que os portugueses descreviam como largo e manso. Então, se você não sabia, esse Rio Grande vem do rio Potengi, né? Para você que mora aqui em Natal, ou se você não mora, foi devido a ele que nós ganhamos esse nome de Rio Grande. Então, vamos finalmente ver a primeira tentativa de colonização do Rio Grande, que foi lá em 1535. Nós vamos ver que João de Barro e Aires da Cunha associaram-se a Fernão Álvares de Andrade para colonizar a capitania. A expedição contou com 900 homens, 120 cavalos, 600 colonos e 10 navios, sendo uma das maiores já enviadas por Portugal ao Brasil. Em relação a isso, é até interessante, antes dessa expedição, dizem que a única que foi maior do que ela foi a de Pedro Álvares Cabral, né? Que não tinha nem como missão colonizar o Brasil nem nada. Ele visava, né, ir para alcançar, né, a Índia para fazer o comércio. Então foi uma expedição gigantesca, essa de João de Barro e Ares da Cunha.
A frota chegou a Pernambuco em 6 de janeiro de 1536, onde foi recebida por Duarte Coelho, né? Só que essa primeira expedição foi um fracasso, né? Como eu já dei spoiler lá no início. Ao tentar desembarcar no rio Ceará-Mirim, a expedição foi rechaçada pelos índios potiguares, aliados aos franceses, resultando em 70 mortes. A expedição seguiu para o Maranhão, mas a nau Capitânia, né, naufragou, matando Aires da Cunha e muitos outros. Os sobreviventes fundaram um povoado efêmero, povoado de Nazaré, antes de abandonar a região. Consequências do fracasso, cerca de 700 homens morreram na expedição, né? Os filhos de João de Barros, Jerônimo e João, foram capturados pelos espanhóis e resgatados posteriormente, né? João de Barros gastou grande parte da sua fortuna tentando recuperar os filhos e indenizar as famílias dos mortos. Então foi um completo fracasso, né? Muito devido à resistência dos índios aliados aos franceses. Nós vamos ver que a segunda tentativa de colonização também foi um fracasso, né? Vamos ver aqui, ó. Uma segunda expedição foi organizada pelos filhos de João de Barros, mas também fracassou devido à hostilidade dos índios novamente, né? Essa foi em 1555, ou seja, 20 anos após a primeira tentativa, né? Os índios estavam revoltados com os abusos cometidos por colonos portugueses de outras capitanias. Com isso, gerou um endividamento e desistência de João de Barros. João de Barros gastou uma quantia considerável nas tentativas de colonização, ficando endividado e sem recursos, né, para continuar. A coroa portuguesa, né, logo após a morte de João de Barros, perdoou a dívida, né, concedeu perdão das suas dívidas e também, além disso, concedeu uma pensão à sua família, né, à sua esposa e ao seu filho após sua morte em 1570. Inclusive como forma de compensação, porque nós vamos ver que a capitania foi revertida para a coroa, né? Então, uma parte dessa indenização que Portugal deu ao filho de João de Barros foi como uma forma de compensação, porque agora ela estaria tomando novamente a capitania, né, do Rio Grande, que foi revertida de hereditária para real em 1582. Então, quase 30 anos após a segunda tentativa, né, de colonização. Os herdeiros de João de Barros desistiram de colonizar a região, mas continuaram a pleitear compensações financeiras. Presença francesa e conflito. A capitania permaneceu vulnerável à presença francesa e realizava comércio ilegal de pau-brasil com os índios potiguares. Nós vamos ver que esse Jean-Jacques Riffaut, que era conhecido como Reffoles, foi um dos principais traficantes franceses que se estabeleceu aqui no estuário do rio Potengi. Era um desses franceses que exerciam esse tráfico do pau-brasil, né? Com isso, nós terminamos essa aula por aqui. Fique aí que na próxima aula nós vamos ver finalmente a expedição que conseguiu efetivar a colonização portuguesa aqui no Rio Grande do Norte. E em seguida nós vamos ver aí todo o contexto que culminou também na fundação de Natal, que tem inclusive tudo a ver com essa terceira tentativa de colonização, né? Tentativa bem sucedida. Então fique ligado, espere aí os nossos próximos vídeos. Espero que vocês estejam gostando. Um abraço e até a próxima. Valeu!